Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre a ética no ensino e na cultura, subitem novo que não está no meu livro, no qual abordei a contribuição da postura ética para o ensino e para a cultura, que são fatores importantes para um país e, ao mesmo tempo, bem deficientes no Brasil. Nesse vídeo de hoje, falaremos sobre outro tema que não faz parte do livro. Trata-se de a ética no trabalho, que é um tema atual, haja vista a importância entre a relação de patrão e empregado, que deve ser a melhor possível para ambas as partes, de modo que elas usufruam positivamente dessa relação. Então, vamos lá. Todas as relações existentes entre pessoas numa sociedade precisam obedecer à moral, às leis, os bons costumes, etc. A ética também deve fazer parte dessa relação. Antes de prosseguir, vou aqui apresentar alguns conceitos que considero importantes para que vocês entendam o meu raciocínio. Trata-se da diferença entre trabalho, emprego e colaboração. Consultando o dicionário, verificamos que o trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que uma pessoa exerce para um determinado fim. De acordo com Alice Monteiro de Barros, no seu livro Direito do Trabalho, do ponto de vista filosófico, o trabalho é uma atividade consciente e voluntária do homem dependente de um esforço. O homem aqui, no caso, é em sentido geral, ou seja, homens e mulheres. Sob o ponto de vista econômico, o trabalho é considerado como toda energia humana empregada para uma finalidade produtiva. Do ponto de vista jurídico, o trabalho é o objeto de uma prestação devida ou realizada por um sujeito em favor do outro. E, finalmente, do ponto de vista jurídico-trabalhista, que é específico do direito do trabalho, o trabalho é uma prestação de serviço não eventual, subordinada e onerosa, devida pelo empregador em favor do empregado. A primeira coisa que temos que ter em mente é que o trabalho é gênero e o emprego é uma espécie desse gênero. Ou seja, o emprego é uma parcela da relação de trabalho. Trata-se da parcela formal dessa relação. Os principais elementos de uma relação de emprego são a pessoalidade, que significa que o empregado tem o dever jurídico de prestar os serviços contratados pessoalmente, a natureza não eventual do serviço, que significa que o empregado deve prestar seu trabalho de forma contínua para o empregador, a remuneração, significa que na relação de emprego o trabalho deve ser remunerado. A subordinação significa que o empregado se compromete a estar subordinado ao empregador, ou seja, deve cumprir aquilo que lhe é determinado de acordo com o seu contrato de emprego, de acordo com as leis, com os costumes, com a moral, etc. A Constituição Federal em vigor, no seu artigo 7º, estabelece os direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, ou seja, são os princípios que regem o emprego no Brasil. Resumindo, emprego é um contrato formal pelo qual uma pessoa se obriga a fornecer o seu trabalho para outra pessoa, física ou jurídica, em troca de uma remuneração. Já a colaboração, que está na moda atualmente, para se referir a emprego ou trabalho, nada mais é que uma parceria, ou seja, uma união de pessoas para fazer algo em conjunto tendo em vista um objetivo comum. Nessa parceria não deve haver interesses financeiros em jogo. Assim, a prática difundida de chamar o empregado de colaborador não é semanticamente correta, já que, como vimos, no caso do empregado, há um contrato de cessão de trabalho formal em troca de uma remuneração. No caso do trabalho, trata-se de uma cessão de esforço individual, informal, em troca da mesma remuneração. E no caso do colaborador, há uma voluntariedade em colaborar, sem obrigatoriamente haver uma contrapartida financeira.
Em todos os casos, entretanto, deve haver um fator comum nas relações interpessoais, que é a ética, na relação entre empregador e o tomador de trabalho, e da colaboração. Os dois tipos de relação de trabalho, acima citados, são contratuais. Uma é formal e outra é informal. Pode ser escrito ou verbal, mas tem que estar de acordo com as leis que regulam essas relações, direitos e obrigações de ambas as partes, ou seja, quem trabalha e quem contrata. Ocorre que, independentemente da parte formal e jurídica, essa relação deve ser baseada em princípios, na ética, no bom senso, na empatia e em muitos outros fatores relacionados com esta relação social, pois o trabalho nada mais é que uma relação social. Se todos os princípios forem observados, não seriam necessárias tantas normas regulando as relações de trabalho, porque só a ética já seria suficiente para que essas relações fluíssem adequadamente, sendo que este seria o mundo ideal. Mas, no mundo real, e particularmente no Brasil, onde desde o seu descobrimento a população acostumou-se a ser tutelada pelo Estado, há uma profusão de normas editadas quase diariamente para regular praticamente tudo, inclusive para as relações de trabalho, somando-se a isso a crescente judicialização de quase tudo na sociedade. Nem sempre as relações de trabalho são aquelas que são benéficas para ambas as partes, os contratados e os contratantes. Assim, antes de se recorrer ao judiciário, é indicado que as controvérsias sejam resolvidas diretamente entre essas duas partes. Caso isso não seja possível, cabe aos sindicatos, na qualidade de representantes dos empregadores e trabalhadores, a eles afiliados, atuar na controvérsia em favor de seus representados. Essa é a atuação que se espera de um sindicato, ou seja, trabalhar nas negociações entre contratantes e contratados com o objetivo de se chegar a um acordo. No Brasil, erradamente, na minha opinião, os sindicatos foram formados por categorias, tendo como fonte de recurso uma contribuição sindical que era obrigatória até 2017, ou seja, se é obrigatório, é imposto. Assim, os sindicatos tinham uma inesgotável fonte de recursos e se proliferaram, sem, no entanto, prestar adequada assistência aos seus afiliados, porque não precisava da adesão voluntária deles para obterem recursos, ou seja, era um grande negócio. Tínhamos no país uma indústria de sindicatos, muitos dos quais existiam apenas para remunerar suas diretorias. Isso era uma postura completamente antiética desses sindicatos. Na reforma da CLT de 2017, entre outras coisas, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Muitos afirmaram que ela tinha acabado, mas isso não foi verdade. Com isso, os sindicatos que não representavam adequadamente seus afiliados praticamente deixaram de existir. Mas por que isso aconteceu? Porque não eram dignos da confiança, uma vez que não prestava devida atenção aos seus afiliados. Em outros vídeos, afirmei que a confiança é uma coisa muito difícil de adquirir, fácil de perder e muito difícil de retomar ao patamar anterior. E foi por essa razão que as pessoas deixaram de contribuir para aqueles que não a representavam. Qual seria o mundo ideal? Seria aquele no qual houvesse poucos sindicatos realmente representativos a nível nacional, que trabalhassem em prol de seus afiliados e assim atraíssem cada vez mais trabalhadores e empregados para contribuir voluntariamente porque confiariam na representação exercida. Seriam sindicatos fortes e capazes
de se contrapor a empresários que não praticam a ética empresarial, que foi o assunto de vídeo anterior. Nesse mundo, as relações de trabalho não seriam engessadas pela CLT, que foi inspirada na Carta del Lavoro italiana, editada no governo de Mussolini, deixando os contratos de trabalho serem intermediados pelos sindicatos, eliminando assim a burocracia estatal. Talvez isso fizesse com que essa importante relação fosse mais fluida e simples, sem os regramentos burocráticos que são improdutivos. Entretanto, para que isso aconteça, seria necessário que a ética estivesse presente na postura de ambas as partes. Ludwig von Mises, economista austríaco, liberal, afirmou que os empreendedores têm orgulho de seu sucesso em superar todos os obstáculos que governos e sindicatos colocam em seu caminho. Mas por que isso acontece? Porque são governantes mal intencionados que promovem a velha prática corrupta de gerar dificuldades para vender facilidades. E aqueles sindicatos que têm a equivocada noção dos anos 80, do século passado, que o papel do sindicato é apenas fomentar greves, atuam para obter de forma antiética, promovendo discórdias. A ética indica que todos devem trabalhar em conjunto, em prol da sociedade e, consequentemente, do país, porque assim todos ganham, o país se desenvolve, as remunerações melhoram e a economia gira. O papel dos governantes seria não intervir no mercado. O papel dos sindicatos seria atuar no sentido de capacitar seus associados, auxiliá-los e conseguir trabalho para eles, prestando-lhes a assessoria jurídica e social e, por fim, cooperar com os empreendedores, porque desta forma todos ganham. A economia gira, os governos arrecadam mais, os sindicatos ganham a confiança e, assim, mais associados voluntariamente e os empreendedores terão mais lucros. Será um ciclo virtuoso, por meio do qual a sociedade terá uma vida melhor e o país o desenvolvimento almejado por todos. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nessa manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. E se desejar, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre um tema que tem relação com esse vídeo e que também não faz parte do livro. Trata-se de um artigo que eu escrevi em forma de capítulo de livro, do livro Direito, Ramificações, Interpretações e Ambiguidades, 4º volume, da editora Atena, cujo título é O Capitalismo e o Progresso Humano. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.